Olá pessoal, vim compartilhar com vocês uma transformação. Eu tenho certeza que você em casa vai amar, gente, esse nosso trabalhinho. Na verdade, vocês já tiveram aí, né, toda uma visão do início desse quarto. Isso aí é um quarto, tá bom? Quarto de Arthur, que eu resolvi transformar depois de alguns anos aí pedindo socorro. E ficou daquele jeito, coisa mais linda. Gente, olha só, é muito simples, muito fácil, tá? A gente vai pegar uma plaquinha de isopor. Eu utilizei para esse quarto todinho, gente, 50 plaquinhas de isopor, né? 50 folhas de isopor, vamos dizer assim. Ela custou 99 centavos, mas eu paguei no pacote fechado com 50 unidades, R$35. Olha só, gente, que maravilha! Então, eu tive aí o desconto de R$15, não é isso? Ficou bem mais fácil. Você simplesmente vai fazer o reboco de todo o seu ambiente, porque o meu tava desse jeito, olha só que tristeza. Mas se o seu já estiver pintadinho, né, tiver com a base, alguma coisa assim, aí não precisa você fazer essa aplicação, você já, se quiser, já poderá fazer um trabalho em 3D e aplicar. Mas o nosso trabalhinho vai ser desse jeito, olha só, eu já fui logo num cantinho do teto e já fui aplicando. Eu simplesmente peguei, gente, massa acrílica, coloquei um pouco de cola branca para fortalecer, tá? Fui pegando uma quantidade razoável, fui colocando nos cantinhos da placa de isopor e fui espalhando, tá bom? E aí, gente, fui e apliquei. Você vai apertando devagarzinho, depois, ó, dá umas batidinhas com a mão fechada para poder você ter uma certeza que aplicou. A segunda forma de você aplicar isso, gente, já colocando a massa acrílica no teto. Depois você vai com a plaquinha, né? Com a folhinha aí, você é só apertar e pressionar e fixar. Eu particularmente prefiro já seguir com a placa com a massa acrílica, tá certo? E você vai fazendo isso, ó, depende da sua parede, como ela está, o tamanho. Aí isso é um detalhezinho, não precisa a gente seguir o padrão e ficar de passo em passo. Você vai colando, olha, a folha, gente, fica coladinha certinho, ela encontra os cantinhos direitinho. Aí depois tem que fazer o rebocozinho, né? Eu já vou, na segunda folha, eu já começo a pincelar com a massa de isopor, né? Massa de isopor, não, desculpa. Com a massa acrílica. E aí você já vai fechando qualquer imperfeição, qualquer coisinha, mas você consegue sim, gente, aplicar. Ela fica bem coladinha uma na outra, mas você tem que passar a massa acrílica para poder fechar, como se fosse o rejunte, tá certo? Vamos então começar a nossa parede, porque o teto, olha só, já finalizamos. E quando chega na ponta, né, gente, no finalzinho, sempre você vai ter que cortar uma folhinha aqui, outra ali, para poder finalizar. E a parede é fácil também. Eu comecei num cantinho, na parte de cima, e fui descendo, olha só. Só precisa uma parte ali embaixo. Eu cortei quase metade de uma folha para poder completar a minha parede. Eu gastei aí em cima, ó, folhas completas, né, inteiras, 10 e finalizando com a metade, tá certo? Olha só, que coisa mais fácil. E aí terminei tudinho, a parede, o teto. Eu resolvi, gente, brincar com 3D. Eu pretendia fazer, né, um teto todo completo com 3D, mas Arthur ficou muito, mas muito ansioso para querer esse quarto logo. E dá um certo trabalho você fazer várias folhinhas dessa, principalmente porque eu queria que essa folhinha tivesse uma altura de 10 centímetros e a minha folha tinha 5, então eu teria que fazer duas para poder colar, ó, desse jeito. Então daria muito trabalho eu fazer um trabalho diferente para completar todo o teto. Então eu resolvi fazer, gente, desse jeito. Então eu peguei, né, desenhei, como vocês viram, um círculo com 28 por 28, fiz uma cruz no meio só para a gente saber. Depois eu vim com outro círculo do mesmo tamanho, coloquei, ó, em cima do papel, e você dá aquela voltinha, você já tem aí o desenho de uma folhinha, beleza? Fácil demais. E para aplicar, vocês viram como foi 5 milímetros? Eu uni duas folhinhas com massa acrílica, tá? E aí eu chego em cima, vou trabalhar exatamente nos pontos, tá? Da união das placas. Então, para poder tirar toda essa coisinha meio esquisitinha, aí eu cheguei no meio e resolvi fazer isso. Fiz na pontinha e no início. Olha só que fácil. Mas se você quiser fazer outro trabalho, beleza, tá bom? Eu ensinei, eu vou deixar 2 links aí
de teto para você aprender, para você fazer diferente, tá certo? Então, gente, aproveitei, enquanto eu estava colando, eu fui pincelando com massa acrílica em todo esse isopor para deixar bem durinho. Quando secou, eu passei uma demão de tinta acrílica branca em tudo. E depois eu pintei com tinta vermelha só em uma parede, que é o vermelho cardinal, tá? Foi uma tinta com a cor que foi escolhida direitinho e eu depois diluí com água, tá certo? E ficou bem fácil para pincelar e ficou desse jeito. Eu fiz também o rodapé. No final eu vou explicar para vocês como é feito o rodapé, tá certo? Vocês viram como ficou lindo, gente? Que coisa mais linda ficou. A parede toda vermelhinha, o resto todo branquinho, tá? Mas antes de pintar com a tinta vermelha, eu pintei aquela parede também com a tinta branca, gente, até mesmo para poder fechar as imperfeições da folha de isopor. Para fazer esse detalhe aí na folhinha, foi uma coisa assim que surgiu na hora, tá bom? Eu tava pintando, de repente o pincel tocou na folhinha e manchou. Para tirar ficou esquisito, aí eu resolvi fazer isso aí. É só você tirar bem o excesso da tinta e vai puxando, tá? De fora para dentro, e você teve aquele trabalhinho. E se quiser que a folha fique toda de uma cor só, é só você pintar, tá certo? E para fazer o nosso rodapé, a gente vai precisar da folha. Eu precisei, tá? De 2 folhas de isopor. E aí eu cortei tiras no comprimento da folha, tá? No comprimento maior. E eu medi aí 7 centímetros, tá certo? Então você vai cortar várias tirinhas, depois você vai medindo, você vai fazendo e você já vai ter uma base de quantas tiras você vai precisar. Lembrando que eu fiz um diferencial nessa tira. Eu coloquei metade dessa tira em cima, tá certo? Então, ou seja, você vai cortar as suas tiras normalmente, depois você vai pegar uma, tá? Num comprimento normal e vai dividir ao meio, tá certo? Pra gente poder fazer esse acabamento em cima, até mesmo para poder fortalecer o seu rodapé. Então eu vou simplificar isso aí para não ter que cortar, gente, uma folha, já que eu terminei o trabalho e esqueci de gravar essa parte, tá? Foi um detalhe, né, que não foi um detalhe básico. Vocês me desculpem, mas aí deu para entender. Então faz de conta que eu estou com a tira comprida, tá certo? Estou com 2. Uma eu separo e a outra eu vou dividir ao meio. Você vai dividir, você já vai ter uma tira para essa primeira plaquinha, né? Essa primeira tira, e ainda sobra outra parte para você colar em outra. Ou seja, você vai gastar bem menos, tá? Vai gastar bem menos o isopor. Para fazer a colagem é só você passar massa acrílica e você vai colar em cima desse jeito, ó. Desse jeitinho aí, depois vai bisuntar toda esse rodapé com a massa acrílica para deixar ela bem durinha. Você poderá deixar secar, tá certo? E depois vem com a mão de tinta branca e passa, tá certo, gente? Essa é a dica. E aí você vai lá e cola na sua parede, ela já trabalhada com a massa acrílica toda durinha e depois com a tinta branca. Eu vou fazer isso e vou passar esse rodapé de uma cor só também na parede vermelha. Eu não vou pintar o rodapé de vermelho para poder combinar, não. Tem que ficar todo branquinho para ficar todo bonito. E aí, gente, com essa simplicidade, ó, eu tô aplicando, faz de conta que aí é a parede. Então, o nosso trabalho ficou assim. Eu espero que vocês tenham curtido. Foi muito simples de fazer. Aí você aplica onde você quiser. Eu sei que não é uma coisa fácil você fazer aplicação de isopor na parede. Porque, né? Parede é uma coisa que todo mundo quer mexer, isso e aquilo. E você corre alguns riscos, isso é verdade. Mas a minha aplicação foi com a folha bem fininha, então assim, e depois eu apliquei a massa acrílica, ela ficou bem durinha. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Escolha aí um ambiente para vocês transformar. Eu transformei o meu, eu amei. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!